E aí, agora vamos para este debate aqui entre Maria Lúcia Fatorelli e Paulo Clias, tema Economia e Dívida Pública e o projeto da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, por que os dois estão aqui hoje? Tudo começou quando Humberto Matos veio aqui e fez uma crítica ao projeto da Auditoria Cidadã da Dívida. Tá? A Maria Lúcia me procurou para dizer que queria responder ao Humberto. Mas foi uma convergência interessante, porque ao mesmo tempo Paulo Clias tinha assistido Humberto e falado, acho que esse é um debate importante, eu queria falar sobre ele. E Jones e eu vínhamos conversando, falando, precisamos fazer um debate, não dá para ficar só. Acho que é um debate importante, porque eu sinto no chat nosso aqui, e vejo, acompanho por aí, há muita gente interessada nesse tema, que quer se esclarecer, que defende a auditoria cidadã da dívida, e tem muitos economistas que discordam da ideia. Então, nada melhor do que fazer o debate. E aí, muito legal serem esses dois, né? Ou essas duas pessoas que estão aqui para fazer o debate. A Maria Lúcia Fatorelli, então, ela é... Por que é muito legal? Eu já digo porque é muito legal. Primeiro, Maria Lúcia Fatorelli, ela é fundadora e a alma da organização Auditoria Cidadã da Dívida, ela que é uma auditora fiscal de longuíssima carreira, hoje aposentada da Receita Federal. O Paulo Clias é economista, é doutor em economia pela Universidade de Paris 10 e pós-doutor pela Universidade de Paris 13 e membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Então, além da extrema qualificação técnica de ambos, eu tenho uma outra questão. Ele se conhece há 20 anos, tem uma relação respeitosa, super amistosa, acho que não dá para dizer que são amigos, né, de se frequentar, mas, então, acho que vai rolar um debate que é, para além do debate, um diálogo sobre o tema da Auditoria Cidadã da Dívida. Deixa eu embarcar primeiro a Maria Lúcia Fatorelli. Obrigado, Maria Lúcia, por ter vindo. Bom dia. Tá fechado o microfone. Agora sim, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse canal e cumprimento aí todos os seguidores e seguidoras. Agradeço por terem pedido também para eu vir, né? Uhum. E estamos aqui. Legal, que bom, que bom. E convido também Paulo Clias para essa nossa conversa. Paulo, bom dia. Obrigado por ter aceito o desafio e o convite. Obrigado por ter vindo. Oi, Mauro, bom dia. Bom dia, Maria Lúcia. Mais uma vez, um prazer estar compartilhando com você, né, essa conversa sobre esse tema que é tão importante, né? Acho que essa iniciativa do Mauro foi muito boa. E uma saudação, então, a todas e todos aqui que estão nos assistindo. Você é o nosso mediador, não é isso, Mauro, pelo que eu entendi? A ideia é essa, acho que a gente vai fazer num esquema do máximo possível de diálogo, mas como debate tem opiniões distintas em relação ao assunto, eu pensei na seguinte estrutura. Fazer uma apresentação inicial um pouco mais alongada, não gosto dessa coisa desses debates também, que é 2 minutos, 3 minutos, isso aqui não é debate eleitoral, né? Isso aqui é um debate entre pessoas de esquerda que querem aprofundar o tema para poder facilitar a sua própria compreensão, de vocês dois, a minha compreensão e a compreensão de todo mundo que está assistindo. Então, pensei a seguinte dinâmica, se vocês concordarem. Uma apresentação inicial, começando, claro, pela Maria Lúcia, de 10 minutos para cada um, até 10 minutos, né? Se quiser interromper antes, claro, sem problema nenhum. E depois a gente faz um ciclo de debates de aproximadamente 5 minutos para cada uma das intervenções. Pode ser? Pode. Maria Lúcia, queremos te ouvir. Uma apresentação tua, acho que você deve ter feito, deixa eu pensar, 3.890 vezes essa apresentação que você vai fazer aqui, mas vamos lá, apresenta para nós o que é, né, então, o projeto e a campanha da Auditoria Cidadã da Dívida. Sim, Mauro, mais uma vez, muito grata, um prazer também, Paulo, estar compartilhando esse debate contigo e com todas as pessoas que estão conectadas com a gente. Bom, a primeira questão é a Auditoria Cidadã da Dívida. Ela foi fundada
há 25 anos, e eu não sou a única fundadora, não, viu, Mauro? Ela nasceu do processo do plebiscito popular, muita gente que está nos ouvindo pode ter participado, no ano 2000, na Semana da Pátria, um plebiscito que em uma semana colheu mais de 6 milhões de votos, numa época que não tinha rede social. Esse plebiscito foi realizado em 3.444 municípios, Brasil afora. Então, teve uma representatividade, uma capilaridade impressionante. E mais de 6 milhões responderam não às 3 perguntas daquele plebiscito. Uma delas era sobre a auditoria da dívida. Você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição? E mais de 6 milhões responderam que não. Então, é uma luta que nasce de um respaldo constitucional e um respaldo popular. Logo após esse plebiscito, esse resultado impressionante foi apresentado pelas entidades que organizaram o plebiscito, CNBB, OAB, Jubileu Sul, vários sindicatos, inclusive o Sindicato de Auditores, que na época eu era presidente em Minas Gerais e coordenei o plebiscito em Minas Gerais. Cheguei a fazer uma cartilha para aquele plebiscito, em apoio, porque a gente já vinha estudando o problema da dívida em função do congelamento salarial de trabalhadores e trabalhadoras do setor público em Minas Gerais. E já tínhamos visto que a nossa disputa no orçamento era com a dívida, que ficava com a maior parte, apesar de, na década de 90, desde 99 a gente vinha estudando essa questão, na década de 90 já não se falava mais sobre a dívida, embora ela ainda tomasse ali metade praticamente do orçamento todo ano. Bom, daquele impressionante resultado, considerando que nenhum dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, se tocaram diante daquela manifestação popular, as entidades organizadoras do plebiscito convocaram uma reunião em Brasília, chamaram 80 lideranças nacionais. Eu fui convidada para essa reunião, e nessa reunião o debate era o seguinte: e nós? Nós também não vamos fazer nada? Os poderes institucionais não fizeram nada, e nós? Aí foi decidido, nessa reunião, criar um movimento para manter a dívida pública em debate, para aprofundar as investigações, acessar documentos e, principalmente, popularizar a discussão, porque quem paga a conta somos todos nós, sem exceção. Né? E quem usufrui desse processo? Então, foi daí que nasceu a Auditoria Cidadã. Como eu estava nessa reunião, tinha sido convidada, era auditora de profissão, me pediram para coordenar. E aí estou há 25 anos, com muita honra, numa luta... Acho que nós 3 aqui, imagino que muita gente no chat votamos, né? No plebiscito. Sim, com certeza. Então, vocês se lembram disso. Então, eu só fiz esse resgate porque quando você falou que eu fui fundadora, parece que é uma coisa minha, individual. Não. Nasceu com respaldo constitucional e respaldo de mais de 6 milhões de pessoas. E convidada por 80 lideranças nacionais para assumir, porque eu já estava envolvida no estudo, já tinha feito uma cartilha para apoiar o processo do plebiscito, que acabou sendo reproduzida Brasil afora, e era auditora de profissão. Então, juntou aquilo ali, as pessoas me pediram para coordenar. Eu fiz um levantamento, por ocasião dos nossos 20 anos, para ver assim, a nossa trajetória a partir das nossas publicações. Folhetos, cartilhas, livros e cursos que a gente foi fazendo ao longo de 20 anos, isso há 5 anos atrás. E vocês não imaginam a minha satisfação de ver a característica que sobressaiu de todo aquele material. Coerência, Mauro. Coerência ao longo de 20 anos, sempre focando na redução dos direitos sociais no Brasil, da subtração de direitos sociais, por meio de cortes, metas de superávit primário, depois seguida de teto de gastos de emenda constitucional 95, seguida de arcabouço fiscal. Então, todos esses cortes que vêm desde lá os anos de Fernando Henrique, passando por todos os governos desde então, para que serviram?
para pagar, para privilegiar a dívida. E que dívida é essa? De onde ela surgiu? Por que ela explodiu? Por que a gente segue privatizando o nosso patrimônio público? Toda a legislação que autorizou privatização de patrimônio federal e está lá. Para quê? Para equilibrar as contas, para fazer ajuste fiscal. Entendeu? A dívida está por trás de todas as privatizações. A dívida está por trás de todos os cortes, subtração de recursos. Está por trás de todas as contrarreformas, principalmente da Previdência. Por isso que a Auditoria Cidadã atua muito em todas as reformas da Previdência. Então, assim, a coerência do nosso movimento. E, em termos de experiência, a Auditoria Cidadã assessorou a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009, 2010. Foi uma oportunidade única de acessar diretamente os documentos que originaram a dívida pública brasileira nesse último ciclo que vem da ditadura para cá. E, enfim, o que nós verificamos? Aquele crescimento explosivo da dívida, então, externa, da época da ditadura, em que ela saiu ali em 64 de 3 bilhões, 3 bilhões, e ao final da ditadura, 21 anos depois, ela já tinha se multiplicado por mais de 20 vezes. Nós pedimos ali naquele âmbito da CPI, que tem poder de polícia, todo o endividamento que justificasse aquele crescimento explosivo da dívida. E o que nós vimos? A documentação não comprova nem 20%. O que são os mais de 80%? Dívidas externas privadas e dívidas externas obscuras, que provavelmente, a gente fala provavelmente, porque vocês sabem que a documentação da ditadura segue sigilosa, sucessivamente sendo prorrogado esse sigilo, e nós suspeitamos que parte da dívida externa, como vimos no Equador, financiou a ditadura. Quem pagava? Aqueles agentes da CIA que estavam tudo enquanto a universidade. Eu estudava na Faculdade de Ciências Econômicas em Minas Gerais, da UFMG, na década de 70, e constantemente tinha gente da CIA lá. Como tinha em tudo quanto é universidade, em tudo quanto é partido, em tudo quanto é lugar, tinha gente infiltrada. Quem financiou isso? Então, ainda continua sendo uma caixa preta. O que aconteceu com essa dívida externa, obscura? Na década de 80, o Banco Central se tornou devedor, inclusive de dívidas privadas. Fato confessado na CPI, pelo próprio Banco Central. E aí, aqueles contratos, aqueles acordos completamente nulos, tem relatórios brilhantes do Severo Gomes, senador Severo Gomes, aquilo tudo entrou em risco de prescrição. Olha, o risco daquele ali ter prescrito é imenso, porque vários documentos que nós acessamos durante a CPI falam da prescrição, falam do contrato de prescrição. E o que aconteceu? Isso foi ignorado. E aquela dívida externa, que englobava dívida pública e privada, foi transformada em títulos lá no processo do Plano Brady, em Luxemburgo, paraíso fiscal. E aqueles títulos se transformaram, em grande parte, em dívida interna. Então, a dívida interna, ela só mudou de roupa. Sabe? Aquela coisa podre, muito provavelmente prescrita, se transformou em dívida interna. Em que momento? Justamente no início do Plano Real, quando os títulos da dívida interna eram remunerados a quase 50% ao ano. E vai juro em cima. Tem um gráfico do próprio Banco Central que mostra que o estoque da dívida bruta é menor do que o estoque de juro nominal acumulado. Então, é uma dívida de juros sobre juros. A gente vivia dizendo isso até que o senador Álvaro Dias, lá em 2018, pediu ao TCU. Peraí, o Cidadã fica falando aqui
Já está quase 10, né? Já deu 10? Já deu 10? Não, mas eu devia ter te avisado antes, e também como você fez esse histórico do movimento, Paulo, se você concordar, também estica um pouco o tempo. Eu acho que podia ter mais 3 minutos para você fechar, porque você teve toda a apresentação histórica, e de fato o conteúdo do debate você entrou mais depois dos 5 minutos. Então, mais 3 minutinhos, acho que dá para arredondar, né? Dá, eu dou uma arredondada aqui. Então, assim, eu queria mostrar que o nosso movimento ele vem investigando os documentos-fonte e tem apurado fraudes, tanto no endividamento externo como interno. A fraude está lá na origem da dívida interna, e com juro abusivo em cima, e juro abusivo colocado, né, pelo Banco Central lá, quando reúne no Comitê de Política Monetária e decide a Selic, com base em mentiras, dizendo que é para controlar a inflação. Desde sempre o discurso é esse, mentira. Aí, o tipo de inflação que existe no Brasil não se controla através de juro alto, é inflação de preço, não tem inflação de demanda no Brasil, não é? Então, nós temos apurado esse tipo de fraude dentro da nossa experiência. Participamos também da auditoria da dívida do Equador, uma experiência muito exitosa, da auditoria da dívida na Grécia, onde eu tive a honra de descobrir lá a atuação do esquema de securitização no setor público. Uma fraude, porque securitização no setor privado, o risco é transferido para o investidor. No setor público, gente, no risco não se transfere, não. O setor público entrega o fluxo de arrecadação. Isso funcionou na Grécia, influenciando 17 países europeus que estão aí em crise até hoje, não por acaso. Depois vi esse esquema de securitização aqui no Brasil sendo implementado em vários estados e municípios, inclusive casadinho com o processo de parceria público-privada, PPP. As PPPs são pagas pelos municípios e estados através de securitização por fora de controles orçamentários. É dívida pública, que nem é contabilizada como dívida, tá? Então, depois de verificar todas essas fraudes, tanto no setor público como privado, e comprovando mesmo em procedimentos de auditoria, eu criei a expressão sistema da dívida. E chego a afirmar, no Brasil, nós não temos dívida pública, como tem no Japão, como tem nos países avançados. Aqui nós temos um sistema. E legal. Depois eu vou te pedir só para colocar o nosso gráfico aí. Pode ser na segunda? Pode? Tá bom, legal. Ó, deu 13 minutos. Paulo, se você achar que é necessário chegar aos 13, chegamos, se não, ficamos com os 10 minutos. Nós não estamos aqui, importante dizer isso. Eu sei que o pessoal do chat está... às vezes fica um pouco animado, vamos dizer assim, mas a gente não tem uma dinâmica aqui de quem vai ganhar, quem vai perder, queda de braço. Então, é para dialogar, para tentar aprofundar. Então, vamos nesse esquema dos 10 minutos. Se você achar que é necessário também, a gente estica um pouquinho, tá, Paulo? Então, queria passar para você, registrando antes que a Heloísa Maia chega aqui como nova membra, muito bem chegado, Gabriel Lucena também. Quero convidar, convocar, incentivar você que pode, que tem condição de se tornar um membro, uma membra do canal, a fazer assinatura pelo Apoia-se. Como eu digo, isso aqui é uma mídia de esquerda, apontada para o socialismo. Nossa fonte de recurso, nossa fonte de sustentação e crescimento do canal é a nossa comunidade. Bom, registro também que o Humberto Matos, que teve aqui, que fez a crítica, que levou, que, né, no final, Humberto tem um grande mérito, né? Ele é o causador dessa conversa de hoje aqui. Então tá aqui, já deixou uma pergunta, ele tinha me dito que viria, já fez uma pergunta para Maria Lúcia, mas fica para um pouquinho mais para frente, tá? Vamos agora ouvir Paulo Clias. Estamos te ouvindo, Paulo. Bom, mais uma vez, obrigado, Mauro, prazer estar contigo aqui, Maria Lúcia. Eu acho que a ideia, né, Mauro, é essa mesmo que você transmitiu, quer dizer, não é uma contenda, né,
de ganhadores e perdedores, é uma conversa respeitosa, porque esse é um tema polêmico, existe muita dúvida, existe algum desconhecimento, e eu acho que, né, esse espaço que vocês oferecem aqui no canal, né, deve ser utilizado justamente isso, né, quer dizer, trazer um pouco mais de luz, de oxigênio para esse debate. Eu gostei muito desse início da Maria Lúcia, que é a ideia de recuperar um pouco a história, né? Eu acho que é muito importante, quer dizer, a gente, principalmente em temas, né, de macroeconomia, de finanças públicas, etc., a gente sair, né, quer dizer, do afogadilho, das dificuldades do momento, para pensar um processo, né? E eu acho que eu voltaria até um pouquinho mais para trás do que esses anos todos que a Maria Lúcia trouxe, porque, para mim, uma referência importante é 1986, né? Quer dizer, 1986, os mais novos provavelmente nem estavam vivos, né, Mauro e Maria Lúcia, naquele ano, foi um ano que, de alguma maneira, você teve uma espécie de coroamento do processo da transição democrática, da superação do regime autoritário e da ditadura. Você teve o lançamento de uma primeira tentativa de estabilização macroeconômica, né? A gente teve o Plano Cruzado, para tentar romper com a lógica da hiperinflação, de inflação elevada, etc. A gente tem o início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, justamente, que vai, né, 2 anos depois, em setembro de 88, promulgar, então, a nova carta, né, como o Ulisses Guimarães dizia, a Constituinte Cidadã. E naquele ano, o que acontece? Você tem a criação, pela primeira vez na história do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, porque até então o Brasil não tinha institucionalmente, no seu aparelho de Estado, um órgão que era tradicional dos países capitalistas, etc., que era alguém ou alguma instituição no âmbito do aparelho estatal que se ocupasse das questões da dívida, basicamente sob a forma de uma Secretaria de Tesouro Nacional. Tá certo? Isso é muito importante. Um ano depois, em função disso, é criado, né, Maria Lúcia, uma carreira muito importante no âmbito do Serviço Público Federal, que são os funcionários que até hoje se ocupam do Tesouro Nacional, né? Quer dizer, são os auditores, né, do Tesouro. Bom, isso tudo para dizer o quê? Quer dizer, que naquele momento, quer dizer, você tem o início de um processo que se imaginava seria relativamente mais curto, tá certo? Para tratar a questão do endividamento público como um instrumento de política econômica importante, legítimo e necessário, né? Por quê? Porque era o momento em que você tinha, quer dizer, a expectativa, a esperança de que se romperia com os ciclos anteriores da hiperinflação. Você poderia ter uma moeda nacional, né, que foi transformada, inclusive, né, o antigo cruzeiro em cruzado, com estabilidade, e isso daria um pouco mais, né, vamos dizer, de regularidade, de segurança do ponto de vista da continuidade da política fiscal, tá certo? O que não aconteceu, não deu certo, né? Quer dizer, o Plano Cruzado falou, depois veio o Plano Cruzado 2, depois veio o Plano Verão, Plano Besser, e só 8 anos depois, em 94, é que você tem, através do Plano Real, tá certo? Algum grau de estabilidade. Então, lá na frente, só em 94, é que se recupera aquela ideia, né, de uma, vamos dizer, tratamento mais profissional, entre aspas, a questão da dívida pública e do endividamento. Mas então, quer dizer, até aquele momento, quer dizer, o que acontecia? A Maria Lúcia já colocou, e a auditoria coloca isso com bastante propriedade, quer dizer, a dívida pública brasileira, exatamente porque você não tinha estabilidade macroeconômica, não existia confiança na moeda, etc., ela era basicamente uma dívida externa, né? Quer dizer, então, o Brasil devia para bancos privados internacionais. Esse que era o ponto. Quer dizer, a nossa dívida, a gente tinha que pagar para esses credores internacionais. Então, você tinha que fazer um grande esforço nacional de transformar a moeda e os recursos nacionais em dólar, que era basicamente, né, a moeda que era denominada essa dívida, e isso criava um grande esforço, um grande sacrifício. A gente já teve as nossas crises da década de 80, da década de 90, muito influenciadas por isso, porque você tinha que fazer esse esforço para pagar os credores.
E com todas essas dúvidas que a Maria Lúcia apresenta, quer dizer, a legitimidade da dívida externa, por exemplo, na época da ditadura, né? Eu era bastante jovem, mas se falava, não, mas a ponte Rio-Niterói, na verdade, custou não sei quantas vezes aquilo que foi pago. Os grandes empreendimentos, né, que os militares faziam, etc., com recursos externos, quer dizer, muitas vezes poderia ter algum grau de ilegitimidade, tá certo? Com relação a tais papéis e aos resultados concretos que eles propiciaram, tá certo? E esse era justamente a motivação, a base daquilo que foi introduzido, então, na Constituição, quer dizer, fechado o processo constituinte, a questão da dívida externa era um grande estrangulamento, tá certo, da economia brasileira, tanto se colocou, né, quer dizer, a auditoria cidadã aponta sempre o artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição. E ele diz o seguinte, olha, passado um ano, lembra, era 88, quer dizer, em 89, era a previsão dos constituintes, vamos realizar, eles não usavam o termo auditoria, mas um trabalho de perícia, de auditagem, etc., da dívida externa, e essa comissão que seria encarregada de fazer esse trabalho, teria poderes de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI. Essa era a ideia lá em 88, tá certo? Só que o que aconteceu, quer dizer, isso não se realizou nesse um ano, né? 89 não teve nada, você teve depois a eleição do Collor, o impeachment, enfim, plano real. O que acontece? Lá na frente, você tem um processo que se inicia com uma mudança importante do ponto de vista da natureza do endividamento público. Quer dizer, ele deixa de ser, a Maria Lúcia já chamou a atenção para isso, quer dizer, ele deixa de ser basicamente um endividamento externo, porque na década de 80, né, em 88, quer dizer, a gente praticamente não tinha dívida interna, né, quer dizer, o endividamento público era externo, tá certo? E você tem um processo de transformação a partir de quando? Do real, né, quer dizer, com a estabilização econômica, com a confiança na moeda brasileira, etc. e tal, quer dizer, não é o caso de discutir as questões do real, mas o fato concreto é que você teve um processo de transformação do processo de endividamento. E aquilo que era 100% dívida externa, hoje, por exemplo, eu estava consultando ontem, né, o último relatório da dívida do Tesouro Nacional para me preparar melhor para essa nossa conversa. E ali está dito, quer dizer, 96% do estoque da dívida pública atual brasileira é denominado em reais, apenas 4%, tá certo? São títulos de dívida externa. Então, o que acontece? Quer dizer, do meu ponto de vista, esse processo de mudança, quer dizer, ele traz uma qualidade que é muito importante. Quer dizer, a gente passa a ter o instrumento da dívida pública, do endividamento público, como um instrumento de realizar política econômica, o que não era o caso lá atrás. Né? Quer dizer, na hora que se usava o recurso externo para fazer endividamento, quer dizer, isso criava uma série de dificuldades, de problemas que a gente verificou com as sucessivas crises da dívida externa. Hoje, a situação é bastante diferente, tá certo? Quer dizer, o que acontece? Você tem um estoque de dívida bastante significativo, quer dizer, para a nossa realidade. Então, quando a gente fala 7 trilhões de reais, né, quer dizer, as pessoas normalmente não têm a dimensão do que significam 7 trilhões de reais, que é o valor da dívida brasileira. Mas, do ponto de vista, por exemplo, das comparações internacionais, né, quer dizer, então, o pessoal do sistema financeiro, da Faria Lima, o financismo, adora aquela ideia do grau de endividamento, né? Quer dizer, então você pega a relação do estoque da dívida pública e divide pelo PIB, né? Para dizer se a dívida está explosiva, etc. E tal. E no caso brasileiro, se a gente pega, por exemplo, o conceito da dívida líquida, né? Quer dizer, tira, né, da dívida bruta ativos que o Estado brasileiro tem também, a gente está ali na faixa de 67%, 68% do PIB, que não é nada muito dramático. O Japão, por exemplo,
Japão tem mais de 200% do seu PIB sob a forma da dívida. Estados Unidos é 120, países europeus mais do que 100 também. Então, o problema, na hora que você adquire o estado em que a gente está hoje em dia, quer dizer, que é a chamada soberania, tá? Eu já vou encerrar, Mauro. Não, deu 10 minutos, então tem uma prorrogaçãozinha aí de 3 minutinhos, se você achar necessário. Tá, nem sei se eu vou usar os 3, mas enfim, só para começar já, então, pegando, né, o finalzinho da fala da Maria Lúcia e entrando no assunto propriamente dito, depois da gente ter feito esse histórico importante, quer dizer, o fato de você ter, por exemplo, então, 200% do PIB no Japão, 120% nos Estados Unidos, ou 67%, 68% no caso brasileiro, quer dizer, o estoque da dívida em si não é um problema, porque são dívidas denominadas em moeda do nosso país, no nosso caso em real, no Japão em ien, nos Estados Unidos em dólar, etc. Então, o que acaba pressionando, do ponto de vista da política econômica, esses países, é o processo que a gente chama do serviço da dívida, tá certo? Quer dizer, então, é o pagamento de juros, tá certo? Num período que seja mensal, anual, aí cada país estabelece a sua, no nosso a gente contabiliza anualmente, o montante de juros que o país se dispõe a pagar, não para fora, porque agora é para os seus agentes internos, relativos à rolagem daquela dívida, tá certo? Quer dizer, então, o impacto é os juros, e não o estoque da dívida. Porque, na verdade, quer dizer, na forma como as sociedades capitalistas estão montadas nos dias de hoje, quer dizer, esse estoque da dívida, muito provavelmente, ele não vai ser pago em nenhum desses países. Né? O saudoso, ou nada saudoso, ou muito criticado ex-ministro, né, Delfim Neto, ele teve uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ele dizia, era no auge de uma das crises da dívida, ele era o ministro da Fazenda, né? Ele dizia, não, dívida não se paga, dívida pública não se paga, dívida pública se rola. Né? E, do ponto de vista objetivo, é muito isso que acontece. Você imagina o Japão, por exemplo, ele, nos últimos 10 anos, ele não teve nenhum dos anos em que a taxa oficial de juros do Banco Central japonês fosse superior a 1%. Chegou a ser momentos, inclusive, negativo ou taxa de juros zero. Então, nessa situação, quer dizer, um país que tem 200% da sua, né, do seu PIB denominado na forma de uma dívida interna, ele não paga nada de juros. Né? Quer dizer, então, o impacto de uma dívida supostamente enorme, do ponto de vista da implementação de política econômica, ele não é tão relevante assim. Então, eu gostaria de trazer também essa nossa conversa, quer dizer, para a gente fazer um pouco essa diferença. Quer dizer, o que significa o processo de rolagem da dívida, de serviço da dívida, na comparação com a discussão sobre o estoque da dívida em si mesmo, tá bom? Então, obrigado. Vamos lá, Matheus Queiroz chega aqui como novo membro, muito bem chegado. Eu tenho 3 questões. Então, tem aqui o Renato Francisco, debate interessante. Nos anos 80, a dívida era sempre citada como um problema. Vamos sair do discurso de autoridade e tentar entender isso. Acho que ele está dialogando mais com o debate que está rolando no chat do que o debate aqui, que ninguém está usando discurso de autoridade na nossa conversa aqui. É mais... Porque, assim, está rolando um debate aqui... E tem outro debate que acontece ao mesmo tempo, você que está só assistindo e não sabe, no chat, né? E eu diria que o debate que acontece no chat é muito mais acalorado e selvagem até do que essa nossa conversa aqui. Então, acho que o Renato está se referindo a ele. Então, tem algumas questões aqui que eu queria colocar. Vou colocar 2 para Maria Lúcia, que me parece que tem mais a ver com ela, e depois uma para o Paulo Clias, quando for sua vez. Paulo, tá aqui, ó. O Cauê Cavalcante diz, sistema da dívida, que foi como a Maria Lúcia terminou, né? Falando do sistema da dívida. Não é capitalismo o nome, ou outro nome, do sistema da dívida? E o Humberto Matos faz a seguinte pergunta para você, Maria Lúcia. Como o Banco Central faz para estabelecer a taxa básica de juros? Então, tá aí. Temos agora, então, 5 minutos da Maria Lúcia, por favor. Sim. Em primeiro lugar, em respeito ao meu companheiro de debate aqui, Paulo, eu queria comentar 2 ou 3 coisinhas.
Eu concordo inteiramente com você quando você fala que a dívida ela deveria ser um instrumento de política econômica importantíssimo, como é no Japão, que você deu o exemplo. Concordo também com você, Paulo. No Japão é mais de 200%. E o que fazem com a dívida lá? O que é o Japão? Aquela ilha perdida no meio do oceano, com um clima horroroso, isolado de tudo, não é mesmo? E olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Lá, usam a dívida para investimento. Investimento socioeconômico. Aqui, como diz, eu considero ele o meu mestre em macroeconomia, o professor Miguel Bruno, que dialoga muito com a gente, já fez várias lives conosco, eu o considero um grande amigo. Ele fala: a dívida pública interna tornou-se essencialmente um instrumento de acumulação rentista com taxas de juros anômalas para transferir recurso do orçamento público para elites rentistas proprietárias dos grandes bancos. Com esse objetivo rentista, o endividamento público interno brasileiro tem mantido a liquidez da economia muito baixa, o que encarece o crédito para o consumo, para o investimento produtivo, inviabilizando a formação de capital fixo, né? Trata-se de uma dívida estritamente financeira, com o objetivo de reproduzir a acumulação rentista, obstaculizando o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. A população precisa ter consciência disso, e a CD, a Auditoria Cidadã da Dívida, certamente contribui para isso. Então, eu cito esse brilhante macroeconomista, professor da UFRJ e doutor, né, em macroeconomia, porque é uma fala que ajuda nesse debate. A dívida externa, o Brasil devia menos de 20%, Paulo. Os outros 80% era dívida privada, que foi embolada na pública e depois transformada em interna, tá? Realmente, eu concordo com você lá na estatística, 96% em reais. Só que disso aí, quase 10% dos títulos da dívida interna estão nas mãos de estrangeiros, que especulam aqui e ganham os maiores juros do mundo com isenção tributária, não paga nem tributo. Para estrangeiro é isento o rendimento. Tá? E temos também dívida externa em reais. Você sabe disso, o Brasil fez lançamento de títulos em reais lá fora. Então, hoje, aqueles conceitos que a gente aprendeu nos livros, que dívida interna é dívida com residentes no país, e aquilo lá já não vale mais. Hoje em dia, dívida interna está na mão de estrangeiro, dívida externa está em reais, em grande parte, não é? Então, está assim. Então, usar a dívida como instrumento de política pública, Paulo, é tudo que a gente quer. E quando a gente ataca o sistema da dívida, os mecanismos, o uso de bolsa banqueiro, quando você falou que o estoque é 7 trilhões, você não considerou os mais de 2,5 trilhões de título que o Tesouro doa para o Banco Central. E que é título, e que paga juro. Então, tem que ser computado no estoque. O estoque está quase 10 trilhões, pagando juro. Né? E desse juro, a maior parte nem aparece como juro lá no sistema CIOP, que o Tesouro Nacional, que eu respeito profundamente, mas o CIOP, coordenado pelo Tesouro Nacional, coloca lá só um pedacinho como juro. Ano passado colocou 359 bilhões como juro. E o resto? Colocou como se fosse rolagem ou amortização. Então, a maior parte do juro está maquiado. Isso demanda uma auditoria. Por isso é que a gente, por conta dessas confusões todas e por conta do sacrifício social do povo brasileiro, um povo que nasceu num dos países mais ricos do mundo e vive numa injustiça que chega à barbárie em vários lugares já, é que a Auditoria Cidadã vem fazendo o trabalho que faz, com campanhas populares, inclusive a campanha para limitar juro em lei, como 76 países do mundo limitam, e curso. Eu aproveito esse último segundo aqui, Mauro, para dizer que a Auditoria Cidadã tem um curso novo, as inscrições terminaram ontem, mas nós vamos aceitar inscrições
até semana que vem, durante a primeira semana de aula, porque dá para a pessoa ainda recuperar. O nosso curso pede, sim, uma contribuição, porém, é uma contribuição módica de R$600, para estudante é 300, e quem tiver em dificuldade, tiver desempregado, tiver com alguma dificuldade, lá no formulário, gente, tem a possibilidade de ter mais desconto ainda e fazer até de graça, porque o nosso objetivo não é lucro. Mais de 99% do coletivo da Auditoria Cidadã é de voluntários e voluntárias como eu. Nós temos apenas uma equipe de 4 pessoas contratadas. 4. Então, e são mantidas com doações. Não são mantidas com nenhum financiamento aí de, entendeu? Questionável, não. São mantidas com doações de entidades de trabalhadores e doações de pessoas físicas. Legal. Então, eu faço aqui a propaganda do curso, acesse auditoriacidadã.org.br para acessar o nosso curso. Feito o comercial do curso. Sim. Vamos para o Paulo. Paulo, eu queria colocar para ti esta pergunta do Clydes, está sempre aqui com a gente, diz assim, na verdade são várias perguntas, mas eu gostaria inclusive de, especialmente da última pergunta, para ser bem objetivo agora, né, para assim, a gente ir convergindo para o debate. Ele diz assim, não é importante esclarecer o mecanismo de venda de títulos? Quem são os maiores compradores? Por que não vender especialmente para fundos populares? As recompromissadas são transparentes? E aí, essa última pergunta que eu queria, de fato, também te ouvir de você é, por que não a auditoria? Por que você é contra a auditoria da dívida? Ok, então vamos lá. Eu acho que eu vou começar, talvez, pela última, né? Veja, não é uma questão de torcida uniformizada, né? Quer dizer, a gente não está aqui entre os que são a favor e os que são contra uma auditoria da dívida, certo? Quer dizer, a questão é a gente debater o que seria a melhor estratégia para discutir, debater e mesmo combater, né? Quer dizer, aquilo que a Maria Lúcia chama do sistema da dívida, que é efetivamente uma questão muito importante, certo? Mas que não é apenas o olhar, o foco sobre o montante da dívida. Porque o que acontece muitas vezes, quer dizer, é que nesse debate mais recente, quer dizer, depois que a gente superou, entre aspas, né, aquela questão da dívida externa, etc., e a realidade do endividamento é basicamente uma realidade de endividamento interno, quer dizer, o que acontece? Você não trabalha necessariamente, quer dizer, no combate à dívida pública em si, tá certo? Quer dizer, então, você focar toda a estratégia, por exemplo, com todo o respeito ao trabalho da Maria Lúcia e de todos os coletivos que estão envolvidos, tá certo, junto à ACD, numa auditoria ou na busca de uma auditoria, quer dizer, na verdade, eu tenho a impressão que ela perde um pouco de força, porque a gente já teve, por exemplo, a CPI da dívida, e a gente percebeu que, apesar de todo o trabalho, a importância, as denúncias, etc., a coisa não avançou. Porque, na verdade, o problema é um problema muito mais de natureza política, né? Quer dizer, de criação de condições para que a sociedade, vamos dizer, se mobilize contra, né, a injustiça e a concentração e a desigualdade no sistema da dívida, do que propriamente uma auditoria. Quer dizer, então, fazer uma auditoria, então é como se a gente parasse para discutir, esclarecer. Eu acho que a gente aqui está fazendo, de alguma forma, auditoria. A CPI, com o trabalho que ela fez a auditoria, tá certo? Quer dizer, mas a minha preocupação é da gente não criar uma ilusão de que fazer uma auditoria seria uma panaceia para resolver os graves problemas associados ao endividamento e principalmente ao serviço da dívida, porque a Maria Lúcia falou, a gente tem diferenças a respeito, por exemplo, de como se contabiliza os juros. Então, o Tesouro Nacional dá um número, o Banco Central, né, ele dá um outro número. Quer dizer, então, se a gente vai no Banco Central e a gente verifica, ao longo dos últimos 12 meses, a gente gastou 1 trilhão, tá certo, de recursos públicos para pagar juros da dívida.
Então, de novo, quer dizer, o problema não está necessariamente no estoque da dívida, e sim na Selic, que é definida pelo Copom, tá certo? E que faz com que, no processo da rolagem, você tenha, né, um desgaste, um sacrifício enorme, de alguma forma, da sociedade para o pagamento dos juros. Por isso que, na institucionalidade que veio da época do consenso de Washington, né, dos preceitos do neoliberalismo, etc., eles introduziram o adjetivo primário na hora que é para tratar de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque eles retiram as despesas financeiras, pagamento de juros, por exemplo, e para isso não tem teto, não tem limite, não tem contingência, não tem nada. É 1 trilhão direto ao longo de 12 meses para pagar juros da dívida. O resto, despesa com saúde, educação, previdência, assistência, etc., não, isso tem que ser controlado, por isso compromete, né, a saúde, entre aspas, fiscal do país. E isso é que tem que ser conversado, tá certo? Quer dizer, a gente mostrar que uma outra política monetária é possível e que isso implica em menos sacrifício, menos desgaste para o país. Agora, eu acho que um aspecto que é importante da gente debater, tá certo? A Maria Lúcia já tocou, e a auditoria, né, insiste nessa questão, é o problema da herança, né? Quer dizer, então, o que a gente faz se o nosso estoque de dívida hoje, ele pode ter, na sua origem, alguma dívida ilegítima, etc. Eu acho que, infelizmente, isso é jogo passado, né? Quer dizer, porque a gente tem um processo que aconteceu de internalização da dívida externa, que quando, então, você tem, por exemplo, um fundo de pensão, ou uma seguradora, ou um banco, ou mesmo um investidor privado, que tem títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, ele tem uma letra do Tesouro, ele tem uma LTN, uma LFT, etc., você vai dizer que esse título, hoje, ele não pode ser considerado legítimo, porque há 30, 40 anos atrás, a base que deu origem a esse título era uma dívida externa espúria do governo militar, que criou essa dívida junto ao Citibank, ao Chase Manhattan, ao Bank of Boston. Não dá. Quer dizer, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista de cada um, quer dizer, a gente conseguiu estabilizar, do ponto de vista da política macroeconômica, essa questão do estoque da dívida. Então, eu acho que é muito complicado. Quer dizer, como é que você vai dizer que eu, Paulo Clias, eu comprei anteontem títulos no Tesouro Direto, por exemplo? Não é verdade, tá? Só para deixar claro, é uma hipótese. Então, esse título que eu comprei, porque ele estaria contaminado há 40 anos, você percebe? Ele não tem mais legitimidade do ponto de vista financeiro? Não. Então, eu acho que o momento é da gente focar na rolagem da dívida, na forma do financiamento, essas questões todas que existem, a Maria Lúcia falou, e a gente sabe, os swaps, né, que não dá tempo da gente discutir aqui, que o Banco Central faz, os mecanismos de honrar, né, as contas que os bancos mantêm, tá certo, junto ao Banco Central, etc. Tudo isso são aspectos importantes, tá certo, do chamado sistema da dívida. Agora, não vai ser, vamos dizer, uma auditoria que vai resolver esse problema. A gente já sabe os problemas que eles existem. A questão é da gente construir na sociedade uma mentalidade, um espaço político, tá certo? Para questionar esse processo e mudar, tá certo? Reduzindo a importância, vamos dizer, do financismo na nossa sociedade. Legal. Maria Lúcia, a Vivi... Posso responder direto? Claro. Aí a Vivi pediu perdão pela insistência, com o perdão da insistência, você poderia fazer novamente o superchat do Humberto para eu entender como a Maria Lúcia, né, entende que é feita, que o Humberto tinha perguntado como o Banco Central faz para estabelecer a taxa básica de juros. Então, já podia juntar as duas coisas, a gente está caminhando para o final, tá? Acho que vai ser já, são 9h20, o tempo voou, gente. Então, fica a última intervenção da Maria Lúcia e depois do Paulo. Claro, Maria Lúcia, vai lá. Essa já é a última? Essa é a última rodada. Então. Olha, então, para ser bem ligeira aqui, a taxa de juros, né, estabelecida pelo
pelo Banco Central, que ficou lá atrás, é estabelecida com base em mentiras. Em primeiro lugar, o Copom, que é a própria diretoria do Banco Central, se reúne e baseia sua decisão em expectativas do mercado. Isso está em ata. E eu recomendo a Humberto para ler lá o artigo Desmontando as Mentiras da Diretoria do Banco Central, usadas para elevar a taxa básica Selic, um artigo que nós publicamos em novembro, está lá no nosso site, trecho da ata, o desmonte do trecho, com base, tem links, tem tudo, que não dá tempo de eu falar aqui. Além disso, no interbancário, como é que o Banco Central tem controlado a taxa de juros? Fazendo 1,5 trilhão de enxugamento de moeda, gerando uma falsa escassez de moeda no mercado, provocando explosão da taxa de juros de mercado. Por quê? Os bancos não ficam com dinheiro em caixa. O dinheiro sobra lá no caixa do banco. O Banco Central aceita aquele depósito de 1,5 trilhão e remunera com base na Selic ou mais. Porque a Selic remunera as operações compromissadas de 1,5 trilhão. E os depósitos voluntários remunerados, que já chegaram a quase 200 bilhões no ano passado, 150 e tantos bilhões, e teve uma época lá, um mês que até passou mais, depois diminuiu, remunera acima da Selic. O depósito voluntário, sem transparência alguma. Paulo, quando você fala que a auditoria não vai resolver tudo, a gente concorda com você, e é isso que a gente fala. A auditoria é só uma ferramenta. Você vai achar 250 mil vídeos meus falando isso. A auditoria é só uma ferramenta. Depende de vontade política para aplicar o que a auditoria mostra. A auditoria somente joga luz no processo. E é preciso jogar luz para que as fraudes que já aconteceram no passado não continuem se aprofundando como estão hoje. Hoje, o país está amarrado, submetido a uma política monetária suicida, fabricadora de crises sucessivas. Tem artigo meu desde 2014, a crise fabricada. Tá? A crise fabricada que vem sendo continuamente aprofundada pela política monetária suicida praticada pelo Banco Central, por falta de conhecimento popular. Porque o nosso povo, ele fica achando, não, tem que ser isso mesmo. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas, não é, que defendem esse tipo de política monetária, não é, que é suicida. Então, essa questão da rolagem que você falou, que nós precisamos nos debruçar, concordo, Paulo, e é isso que a Auditoria Cidadã tem feito. Tem denunciado que rolagem, que pela definição seria substituição de um título que está vencendo por um título novo, então seria simplesmente jogar a dívida para frente, não está sendo simplesmente rolagem. No bolo do que eles chamam de rolagem, só ano passado, tem quase 330 bilhões de pagamento com receita de outras fontes que deveriam ter ido para despesas públicas de gasto social, investimento social. Foram gastos para pagar juros. E no meio da rolagem, está embolado lá mais de 780 bilhões de juros, na estimativa, porque não tem transparência. Tá? Então, a auditoria é para isso, e para conscientizar a sociedade que ela está pagando. E a sociedade sabe disso. Por que, Mauro, que você acha que tanta gente pediu para você me chamar? Porque a sociedade sabe o tanto que o Brasil é rico e o tanto que está todo mundo levando uma vida muito aquém do que poderia, está vivendo do avesso do que poderia estar vivendo. Tem algo errado. E quando você mostra os mecanismos do sistema da dívida, que, segundo o professor Miguel Bruno aqui, torna os ricos cada vez mais ricos, impede o atendimento aos direitos humanos, aos direitos sociais, para alimentar o rentismo. Então, a auditoria que nós defendemos, Paulo,
não é aquela auditoria, assim, de viseira, contábil, simplesmente, que olha o número que entrou aqui, o número que entrou ali. A auditoria que a gente defende, como está lá, inclusive, no título do nosso novo curso, é auditoria integral. É auditoria ligada com o modelo econômico capitalista assassino que atua no Brasil. Qual é o papel do sistema da dívida nesse assassinato social profundo que está acontecendo no Brasil? Social e econômico, porque o Brasil está ficando sem indústria. A nossa tecnologia está atrasadíssima. Nós estamos entregando estatais. Já perdemos a BR Distribuidora, perdemos vários setores da Petrobras, as refinarias foram embora, a Eletrobras foi embora, as hidrelétricas. Está entendendo? E tudo isso tem o sistema da dívida por trás, porque o sistema, eu chamo de sistema, porque a dívida não é uma coisa isolada. Ela define todo o funcionamento do modelo econômico atual. E ela está impedindo que o Brasil seja o que ele nasceu para ser. E o nosso povo está pagando uma conta que não é dele. Então, Paulo, você fez uma defesa da auditoria na sua última fala, porque a auditoria é isso que você acabou de dizer. A auditoria é essa investigação integrada com o que está acontecendo nos setores econômicos que são afetados diretamente pelo juro abusivo, pelo corte de gastos, pelas contrarreformas, pelas privatizações, pelo rentismo, pela financiarização que toma conta do Estado brasileiro e nos coloca de joelhos. Nós estamos profundamente afinados, Paulo. E eu queria ter oportunidade de conversar mais com você depois, porque eu acho que você, pela sua última fala, você é um grande aliado da Auditoria Cidadã da Dívida. Viu? Obrigada. Legal, Maria Lúcia. Olha, eu vou... Bom, primeiro, como na qualidade de moderador, que nem precisei moderar, né? Tranquilo fazer moderação com vocês dois aqui, foi moleza. Eu queria só fazer uma observação, e aí, Paulo, eu vou ler os superchats que o pessoal mandou, mas aí te entrego a palavra para você fazer também teu encerramento, não necessariamente vinculado aos chats, né? Acho que tem uma questão, talvez, que valesse a pena você falar, mas de uma maneira geral, para fazer como a Maria Lúcia fez o encerramento dela. Então, ponderação que eu gostaria de falar na qualidade de moderador. É assim, de fato, creio que há uma enorme zona de entendimento e compreensão comum aqui, que é a questão do papel da dívida. O papel da dívida na sociedade, na economia, né, essa ideia do sistema da dívida, que é, de fato, né, o Estado brasileiro a ser colocado a serviço de um grupo de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas que se assenhoraram dos títulos da dívida pública. Eu sempre digo aqui, são os bilionários, os milionários, os muito ricos e os ricos que se assenhoraram dos títulos da dívida pública e que se favorecem diretamente desse sistema dos juros a qual serve o Banco Central, que é uma extensão da Faria Lima, o Banco Central, tá certo? Estabelece essa dinâmica dos juros que garantem a eles uma remuneração. Eu sempre digo aqui, 9h30 da manhã, esta turma que detém os títulos da dívida não está assistindo o nosso programa, porque eles estão dormindo e estão ganhando dinheiro. Estão dormindo, eles vão acordar daqui a pouquinho para ir para o clube, entendeu? Para ir viajar, né? Sexta-feira não precisa pegar na batente, né? Porque é isso, o Estado brasileiro trabalha para essa turma, né, com a receita que eles têm dos juros dos títulos da dívida. Me parece que isso é um consenso, né? Acho que isso é um consenso entre nós e que esse sistema, esta lógica precisa ser rompida, que é a lógica da ditadura do capital financeiro sobre toda a sociedade. Parece que a diferença entre vocês aqui é a diferença em relação a qual é o caminho, né? Se a auditoria é ou não o caminho ideal, adequado para romper com esse ciclo. Acho que é isso. Não me parece que haja um antagonismo aqui entre quem é a favor
né, do sistema da dívida e quem é contra. Não, não é nada disso, né? Parece que é uma questão de qual é a porta de saída, né? Qual é o melhor caminho de saída desse sistema que esmaga o povo brasileiro. Acho que é uma ponderação importante para a gente fazer aqui, né? Para eu, como moderador, fazer aqui. Vou ler, então, as mensagens, Paulo e Maria Lúcia. A dívida dos estados em função da privatização dos bancos estaduais por FHC é um bom exemplo de como usar a técnica para justificar o roubo. É a luta de classes disfarçada de técnica. Bar Rodrigues chega aqui como novo membro e faz... não sei se é homem ou mulher, não está muito claro, acho que é mulher. Bar Rodrigues. Por que o professor Paulo não trata dos mecanismos que geram a dívida? Qual a contrapartida da dívida para o povo que paga a conta? Henrique Ferreira chegou aqui como novo membro, presenteou com uma assinatura do canal Jones Manuel. O Clydes volta aqui. Mas e o emprego desse dinheiro? Isso não requer acompanhamento popular. O Vinin, transparência e acesso cidadão aos registros e decisões administrativas fazem parte da Constituição. Com a informatização dos sistemas, uma auditoria cidadã não seria muito custosa. O Alexandro pergunta se você conhece o Humberto Matos, Maria Lúcia. Acho que vocês nunca se encontraram, né? Você, Humberto Matos. Né, Maria Lúcia? Creio que não, né? Pessoalmente, não, né? Não. Tá bom, Alexandre? Carolina Ribeiro Prado. Bravo! Apesar da alta temperatura no chat, o debate no chat foi bem quente, né? Foi um encontro memorável. Parabéns, camaradas. Felipe Juan. Então, vocês estão dizendo que devemos tomar o Banco Central para que ele trabalhe a favor do povo brasileiro? Mas é possível fazer isso sem revolução? Felipe Marim manda aqui o apoio dele, muito obrigado. Caê Cavalcante, ao invés de Auditoria Cidadã da Dívida, o nome de Revolução Socialista Cidadã não seria mais apropriado? Sérgio Augusto, que o mercado e Boletim Focus determinam a taxa, todo mundo já sabe. Fala do mecanismo usado para determinar a taxa. Leonardo Lopes, Maria Lúcia em linha com o PND, defendido pelo projeto político para o Brasil feito por Ciro Gomes. O CIO diz usar informações verdadeiras para chegar a conclusões falsas é algo que todo mundo consegue fazer. Ela vem com um discurso emotivo. Bom, vamos parar por aqui. Acho que a gente nós vamos terminar bem o debate, isso é evidente. Terminaremos super bem. Paulo, te entrego então para você fazer sua última intervenção, a gente encerrar o debate, e acho que podemos já ficar meio que combinados de voltar a fazer novas conversas sobre isso aqui. Tá bom? Paulo, por favor. Bom, então, Mauro, eu ia começar justamente com essa tua fala. Eu acho que foi muito positiva essa nossa conversa, quer dizer, eu não olhei o chat, vou olhar o chat depois, porque eu não queria justamente que a nossa dinâmica aqui, né, civilizada, amistosa, de colegas, né, fosse influenciada por isso, né, pelas temperaturas de lá. Mas eu acho que, justamente, vamos fazer uma outra conversa, não necessariamente comigo, mas a vinda da Maria Lúcia, por exemplo. Tem o famoso gráfico de pizza, né, Maria Lúcia? Que é aquela coisa tão polêmica. Hoje a gente não teve tempo. Não colocou aí. Não deu tempo, mas acho que merece. Quer dizer, uma vez que a gente já fez, né, quer dizer, essa terraplanagem, vamos dizer assim, das questões básicas, depois entrar justamente nas questões mais específicas que, eventualmente, além do problema da estratégia, né, de ser, eventualmente, foco de alguma diferença de abordagem, etc. Mas eu acho que foi muito positivo, né? Quer dizer, essa ideia de que você tem um problema que é um problema de base, tá certo, da sociedade, né? Ou que afeta, né, a grande maioria da população pobre, trabalhadora, aposentados, servidores que não têm acesso, né, a essas benesses que o sistema da dívida justamente propicia, né, para o topo da nossa pirâmide da desigualdade. Isso já é uma coisa positiva, né? Eu concordo, quer dizer, que as questões associadas a esse modelo extremamente injusto, regressivo e explorador é o que a gente tem discutido há décadas, né? Quer dizer, o processo de desindustrialização da nossa economia, né, que prejudica o país, prejudica os trabalhadores, prejudica qualquer perspectiva de retomada de desenvolvimento econômico, social, ambiental, tá certo? Isso tem por base o quê? Um processo de dominância, tá certo, da esfera do financismo no conjunto da nossa sociedade, tá certo? Quer dizer, e
isso encontra, através do mecanismo do sistema da dívida, do Copom, do Banco Central, etc., quer dizer, mecanismos do quê? De reforçar esse tipo de desigualdade, de injustiça, tá certo? E que não é simplesmente, vamos dizer, a grande maioria contra a minoria. Você tem, inclusive, no interior das classes dominantes, vamos dizer assim, dos empreendedores, quer dizer, setores que são extremamente prejudicados, por exemplo, quem está preocupado com indústria, quem está preocupado em ter uma atividade na área de comércio, de serviços, são todos expoliados, tá certo? Pela taxa de juros e pela, vamos dizer, maior preocupação que o Estado oferece para o processo da rentabilização dos títulos, tá certo? Ou seja, se títulos privados sejam títulos públicos. Uma parcela importante dos recursos brasileiros, né, eles são drenados para pagar juros, né? Quer dizer, a financiarização da nossa sociedade, ela se tornou, infelizmente, entre aspas, uma normalização, né? Quer dizer, muitas vezes, inclusive, a Maria Lúcia fala essa coisa da preocupação com a maioria da população, com o apelo popular das nossas demandas. Vocês devem se lembrar, sempre que o governo coloca a questão da redução da taxa de juros e os jornais dizem a poupança vai render menos, porque se a taxa de juros é menor, né, a poupança rende menos, as pessoas se levantam, não, eu não quero que a minha poupança renda menos. Né? Quer dizer, é uma ilusão que se transfere para o conjunto da sociedade que receber dividendos e ganhos associados a juros é alguma coisa positiva. Eu costumo dizer, assim como a sociedade, de alguma maneira, na época da hiperinflação, ficava viciada, com algumas aspas, viciada no processo inflacionário, mas você tinha mecanismos, né, de se prevenir contra a perda inflacionária, que acabavam criando mais inflação, a sociedade, de alguma maneira, também está dependente da taxa de juros. Entende? Quer dizer, ganha espaço no conjunto da sociedade, isso em todos os setores, a ideia de que eu preciso receber alguma coisa, tá certo? Na forma de juros pelo que eu estou fazendo. Né? Isso é uma completa deformação. Né? Quer dizer, porque o que é fundamental, né, respondendo a algumas questões que foram apresentadas, quer dizer, é você obter recursos, sejam recursos privados, sejam recursos públicos, para gerar riqueza nacional de fato. Isso significa para ir no investimento, mas não o investimento financeiro, que esse pessoal do fim da Faria Lima adora dizer, não, o Brasil está recebendo recursos. Ele está recebendo recursos, basicamente, porque o Brasil, historicamente, nessas últimas décadas, sempre se apresentou para o mundo como campeão mundial da taxa de juros. Aí o recurso vem para cá, recebe a garantia, seja do Banco Central, do Tesouro ou de outras alternativas de investimento, como a maior remuneração financeira do mundo, e a gente não tem uma estrutura, tá certo, que obrigue esse recurso que quiser vir para cá a fazer alguma quarentena. Você quer ganhar dinheiro, tá certo? Você é investidor internacional, porque você acha que o Brasil vale a pena, tá bom, mas então apresente alternativas para que esse investimento se transforme em aumento da capacidade produtiva do país, tá certo? E, infelizmente, quer dizer, o sistema da dívida, como está montado hoje, que privilegia apenas a questão financeira, ele não permite, por exemplo, que você tenha, não junto com a questão dos juros, do financismo, etc., mas que você tenha recursos que sejam utilizados, por exemplo, para um plano nacional de desenvolvimento, né? Quer dizer, investimentos que apontem capacidade do Brasil, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quer dizer, superar as dificuldades que a gente enfrenta atualmente. Desculpa, Maurício. Não, obrigado demais, Paulo, Maria Lúcia, Paulo. Acho que precisamos continuar essa conversa. Né? Acho que, de fato, precisamos continuar essa conversa. Vamos marcar sim. Agradeço os dois pela presença aqui, pelo diálogo. E vamos em frente. Bom fim de semana para vocês. Dessa sexta-feira com cara de terça-feira, né? Com a semana de carnaval, tão inusual, tão diferente
resto do ano. Maria Lúcia, obrigado demais. Paulo, obrigado demais. Bom fim de semana. Até a próxima rodada aqui. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, Maria Lúcia. Até a próxima.